Vamos falar de lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito, que é uma das leis divinas, né? E a doutrina espírita ensina que a lei de ação e reação é existe na doutrina espírita aquilo que se diz, o plantio é letra obrigatória, fugiu, facultativo, fugiu. Então, Deus nos deu livre-arbítrio, né? Para que a gente possa fazer tudo o que a gente queira. Nada é proibido, mas nós sofreremos as consequências de tudo que nós fizermos, de bom e de ruim. É uma lei tão justa, porque cada um receberá conforme as suas obras, conforme o que tiver feito. Então, ninguém pode reclamar que está sofrendo injustamente, que a vida dele não é a vida que ele queria, mas ele construiu a sua vida. Nós construímos hoje ou amanhã. Conforme a gente age, nós estamos construindo a nossa próxima vida. Isso é ponto pacífico, né? O amanhã pode estar muito mais próximo do que nós imaginamos. E talvez a gente nem esteja preparado para isso, né? Para o momento da mudança de estado. É isso. Então a gente vive como se a gente tivesse tempo de sobra, como se a gente pudesse adiar todas as decisões, como se a gente pudesse deixar para depois aquilo que já devia ter sido mudado e não foi até hoje. Assim a gente vive, né? Mas a vida, ela não espera. Quase tudo que nós estamos fazendo nos encontrará amanhã. Porque estou plantando, amanhã estarei colhendo, né? Então, cuidado com o que a gente planta, para que a colheita seja boa, né? Rega a sua plantinha, para você colher flores, é assim que a gente tem que agir, né? E nós temos que prestar atenção qual a direção em que a gente está caminhando, porque a gente pode perceber isso muito tarde, que não dê mais para a gente corrigir, porque já agimos, já fizemos, o que está feito, está feito. É claro que nós temos oportunidade de corrigir, claro que temos, mas o que está feito já está feito, né? Nós amamos Jesus, amamos a doutrina espírita e todos aqueles que vieram antes de nós e que estão, às vezes, ainda aqui transformando a Terra e nos inspiram a buscar uma vida melhor, a perguntar para nós mesmos o que somos, o que é que nós queremos. Cada um de nós deve fazer essa pergunta. O que é que eu quero para a minha vida? Né? Nós que estudamos a doutrina espírita, nós queremos evoluir. Precisamos evoluir. Já devíamos ter evoluído. Estamos muito atrasadinhos, mas estamos ainda na luta, né? E que a gente pergunte isso antes que esse estágio termine, porque a vida é um estágio, é uma etapa. Para a próxima vida ser mais uma etapa, e assim por diante, né? Então, antes que esse estágio termine, que eu pergunte e faça alguma coisa por isso. Não fique só no discurso, na palavra, atitude, é isso, né? Então, eu vou contar umas historinhas para vocês, que eu gosto de historinhas. As pessoas faziam fila para falar com Chico Xavier. E contavam para ele coisas, às vezes, horrorosas. E ele, às vezes, ficava muito chocado. Aí ele olhava assim para o lado, Emmanuel aparecia e dizia para ele, o amanhã vem perto. Quer dizer, a cobrança logo, logo virá daquilo que está sendo feito, né? É isso que ele queria dizer. Então, para todos nós, o amanhã vem perto, quer dizer, você sabe quando?
Será o seu momento, o seu dia? Pode demorar muito? Pode ser amanhã, pode ser daqui a um segundo. A gente nunca sabe. Então, que nós estejamos fazendo tudo certo para que o momento não pegue a gente desprevenido. Certo? Porque a vida nos devolve tudo o que nós fazemos. Tudo, exatamente como nós fizemos, né? Havia um rapaz em Uberaba que falava mal do Chico por toda a cidade. E quando ele cruzava com o Chico, ele se escondia. Atrás de um poste, atrás de uma árvore, em qualquer lugar ele se escondia, não queria encarar. E o Chico pensava, meu Deus, o que eu fiz para esse rapaz? Ele nem consegue me encarar. Então um dia ele pegou ele na surpresa, chegou para ele e disse, meu filho, eu fiz alguma coisa errada para você, seja lá o que for, você me perdoa. E o moço começou a chorar. Chico, sou eu que falo mal de você a cidade inteira. Sou eu que tenho vergonha de te encontrar. Né? Porque não se justifica o que eu faço com você. Só pode ter um motivo, a inveja de eu não ser a pessoa que você é. E que eu nunca vou conseguir ser. Aí o Chico deu um abraço nele, mas que bobagem. Quer dizer, o Chico era essa criatura, né? Que não levava nem o desaforo como... Não tinha nem que perdoar os outros, porque ele nem se ofendia, né? E ele sempre perguntava a Emmanuel, qual é a tarefa mais importante que o ser humano tem na Terra? E Emmanuel respondia, fazer o bem. É a nossa maior tarefa, fazer o bem. E ele dizia, qual a frase mais difícil que nós podemos dizer? E ele respondia, amanhã serei bom. Amanhã eu vou visitar aquela pessoa doente. Amanhã eu vou dar um abraço no meu amigo. Amanhã eu vou fazer um trabalho voluntário. Amanhã, aí o amanhã chega e te leva. Você não fez nada. Absolutamente nada. Então, o amanhã vem perto. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, não é o ditado? Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Joana de Cusa era mulher do administrador da casa de Herodes. Ela havia sido curada por Jesus e ela começou então a ajudar financeiramente a obra de Jesus. Ela foi presa junto com seu filho, foram amarrados num poste e o soldado já vinha com a tocha para pôr fogo nos dois. E aí o filho diz assim, mãe, por mim, fala que nós não conhecemos Jesus. Nós nunca vimos Jesus. Ela diz, meu filho, Jesus foi puro e ele não desdenhou o sacrifício. Não vamos ser nós que vamos fazer isso. Né? E aí o soldado pôs fogo no rapaz e falou para ela, mulher, foi isso que Jesus te ensinou, a morrer com coragem? Só isso. E ela disse, não só morrer com coragem, mas também a vos amar. Nós estamos longe, né? Muito longe, né? Eu leio essas coisas e falo, meu Deus, quantas vidas vou ter que viver? Bom, há muito tempo depois, ela voltou para uma nova tarefa. Ela, a mentora espiritual, e o filho, Divaldo Franco, para juntos viverem novamente por Jesus. Então, o amanhã é isso. Novamente, nós estamos nos mesmos cenários, nós estamos recebendo de volta tudo que nós fizemos. Ela tinha méritos, né? Veio ser mentora de Divaldo, né? E ele
fez uma vida extraordinária essa vez, né? Então, assim a gente vai se corrigindo. Divaldo costumava anotar no caderno os nomes de quem tinha tirado a própria vida. Toda semana ele olhava o jornal e via quem tinha se suicidado e anotava lá no caderno. Um dia ele anotou o nome de um rapaz que tinha jogado embaixo de um trem. Ele sabia o sofrimento que a alma passava quando se suicidava. Então ele orou muito tempo por esse rapaz e por todas as pessoas que ele tinha lá naquele caderninho, né? E um dia ele tinha tido um dia muito complicado, muito difícil, e ele entrou no seu escritório e começou a chorar. Chorou, chorou, chorou. Aí apareceu um rapaz e falou: Divaldo, você está chorando? Por quê? Os seus mentores me mandaram vir perguntar por que você está chorando. Pelas lutas da vida, as lutas são normais, são habituais, é perfeitamente normal, né? E aí ele pegou e olhou para o rapaz e falou assim: e você, quem é? Ele falou: olha no seu caderno, eu há 30 anos atrás me joguei embaixo de um trem e você orou por mim muito tempo. E eu agora vim retribuir. E venho dizer para você, não desista. A sua vida ainda é muito longa, tem muito o que fazer. Não desista. Quem não desanima, né, diante da dificuldade, né? Até o Divaldo desanimou, quem sou eu para não desanimar, né? Então, às vezes, sempre quando a gente beneficia uma pessoa, de alguma forma a gente vai receber alguma ajuda. Sempre. Porque todo bem que a gente faça é advogado nosso em qualquer parte. Fica registrado, né? Todo bem, um dia você receberá, no momento que você precisar. Vocês conhecem a história de Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus? Ele vivia em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Quando ele ficou gravemente doente, elas mandaram avisar Jesus. Mas Jesus demorou um pouco, de propósito, para que Deus manifestasse o seu poder em Lázaro, né? Quando ele chegou em Betânia, Maria e Marta foram correndo para ele e falaram: Jesus, nosso irmão Lázaro está morto. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Vocês têm certeza que ele não teria morrido se eu estivesse aqui? Nós temos certeza. Ele foi até onde Lázaro estava enterrado. Enterrado não. Era colocado lá dentro de um lugar que tinha uma pedra, mumificado, né? Colocado todas aquelas fitas. E ora a Deus. E fala: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, com todas aquelas faixas, tudo, sai do túmulo e vem para fora, né? Jesus então diz: desatai-o e deixai-o ir. Jesus sabia que ele tinha que seguir sozinho, até o final da sua vida, né? Como é que a gente age quando uma pessoa quer ir embora? Não, não mereço que você vá embora. Você não vai. Olha os feminicídios aí, né? Não aceita que o outro vá embora. Isso aí, né? Então, Jesus não algemou Lázaro, não fez com que ele ficasse devendo qualquer coisa. Livrou para que ficasse registrado o poder de Deus, a ressurreição de Lázaro, né? Quando Jesus foi crucificado, os sacerdotes queriam matar Lázaro, porque era a prova concreta do poder do Cristo. Então, eles queriam eliminar as provas, né? É assim. Então, quando nós
nos apegamos às pessoas, a gente não quer largar, não quer deixar embora. Nos apegamos às coisas, à nossa casa, ao nosso carro, né? Mas a gente tem que desapegar, desatar e deixar ir. É isso que nós devemos fazer, deixa ir. De repente, Deus está até te libertando de alguma coisa pior, deixa ir. E siga você fazendo o melhor que você pode ser. Né? É essa que é, até o momento que ficou comigo, ficou. Não ficou mais. Vai com Deus. Né? É assim que nós temos que aprender o desapego, que não é fácil. Né? Desapegar das coisas da gente, das pessoas, né? Não é fácil, não é simples. Mas tudo isso é treino que a gente faz. Aprende e vai treinando até conseguir. Né? Reforma íntima é isso. E fazendo até que você vence. Tá bom? Então, nosso único objetivo na Terra é fazer o bem. Este é o maior objetivo da alma que reencarna. Fazer o bem, tá? E nós fomos avisados disso antes de reencarnar. Você vai para fazer o bem, você vai para ser uma criatura melhor, não é? E nós devemos ter prometido antes de vir muita coisa, né? Para a gente conseguir uma reencarnação, conseguir um pai, conseguir uma mãe, um corpo de carne para a gente poder vir, que não é fácil, a fila é grande, né? Não é fácil conseguir. E tem muitos que fizeram essa proposta, mas não conseguiram vir, né? Aí nós, que devemos ser prometido? Eu vou lá e vou perdoar fulano. Faz 800 anos que a gente não se encontra, mas agora eu estou preparado e eu vou perdoar. E você vem, chama fulano para fazer parte da sua vida. Você vem. Aí você briga, eu não estou te reconhecendo. Certo? Não estou te reconhecendo. Como? 800 anos? Que mudança a pessoa já não viveu? Você não é mais o mesmo, ele também não é mais, né? Então, é complicado esse negócio, viu? Mas se nós estamos juntos, é porque temos um compromisso. Nós prometemos alguma coisa para nos corrigir e temos que estar juntos. Não devo dizer que deve ser para sempre, né? Tem casos e N casos. Não vamos generalizar. E nem dizer para ninguém o que deve ser feito, né? Mas o compromisso existe. Ninguém está junto com ninguém à toa. Não existe acaso. Nós temos aquilo que nós precisamos, tá certo? Um homem foi até Chico Xavier com uma filha nos braços. Era surda, cega, paralítica. E falou para ele: Chico, eu vim pedir uma bênção. A minha filha, estou criando ela sozinho, porque ela nasceu assim e a minha companheira não aguentou, foi embora. E eu estou sozinho. Vou procurar um tratamento para ela, mas acho que vai ser impossível. Você me abençoa, Chico? Ele falou: claro, estarei rezando por você e por sua filha, né? Ele se afastou e Emmanuel chegou e disse para ele: este rapaz foi, no século XIII, um menestrel. Sabe o que é menestrel? Aquele que ficava cantando, né? Fazendo as pessoas, as mulheres ficarem apaixonadas por eles, né? Ia de castelo em castelo, assim, e cantava e tal. E uma se enamorou dele. E ele prometeu voltar e casar com ela. Mas não voltou. Não voltou nunca mais. E ela, desesperada, se atirou de uma altura, morreu.
Suicidou-se, certo? Então, o menestrel hoje é esse pai que carrega essa filha. É isso que eu estou mostrando para vocês, a lei de ação e reação, tá? É esse aí, aquele que prometeu amor e não cumpriu. Então, você reclama da sua vida, você não sabe o que foi lá atrás, você não sabe o que fez, não sabe por qual motivo você está junto, certo? E Chico orou por eles muito tempo, porque sabia que era necessário eles estarem juntos para o resgate necessário. Certo? Gente, o companheiro que a gente despreza, hoje está conosco, né? A gente desprezou lá atrás, hoje pode ser meu marido, meu filho, qualquer coisa. Está comigo. A filha que eu desprezei lá atrás, hoje é uma filha enciumada, né? Aquele que nós não soubemos colocar num caminho bom, hoje é um filho insensível aos nossos conselhos. Tudo o que acontece conosco, existe uma razão mais antiga, de outra vida. Com certeza existe, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu tenho certeza que eu não pedi nada do que aconteceu na minha vida. Foi tudo um mero engano. Não foi. Os Espíritos esclarecem que nós não pedimos, nós imploramos de joelhos, com lágrimas, para voltar dessa forma, com essas provas. E ainda dizem mais, que nós passamos menos do que a gente tinha pedido, pela misericórdia de Deus. Olha, quando eu leio isso, eu fico refletindo e falando, me prometendo que não vou mais reclamar de nada. Daqui a pouco eu estou outra vez, na mesma coisa. Mas é assim que a gente vai aprendendo. Se observando, vendo onde a gente está errando e corrigindo. Corrigindo até que um dia a gente não faça mais. Certo? É certeza, gente, que a gente pede as nossas provas para que elas sejam os degraus de luz para o nosso futuro. As provas servirão para nos melhorar, para que a gente possa corrigir aquilo que nós temos de mal em nós. Essa é a função da lei de ação e reação, certo? Quantas vezes nós não usamos a força para matar a esperança de alguma pessoa? Quantas vezes que nós não separamos pessoas que se amavam, né? Não tem até hoje isso que a gente vê? Às vezes o cara conhece uma outra, separa a mulher dele, tá, vira aquele dramalhão. Amanhã vem perto. Amanhã vem perto, né? Então, quantas vezes nós podemos ter separado pessoas? E hoje, a solidão afetiva está conosco. Não merecemos estar com alguém que nos ame ou que a gente ame, né? Ou estamos corrigindo aquilo para a gente aprender a não fazer mais, certo? Um rapaz falava assim para o Chico, eu sou espírita desde a juventude, faço tudo que a doutrina ensina. Nada dá certo para mim. Fulano, meu vizinho, chuta o cachorro, maltrata a mulher, maltrata a empregada, o filho, é ateu, tudo dá certo para ele. Tem o carro do último ano, tudo vai bem. Aí o Chico, sabiamente, respondeu para ele, ah, meu filho, ele está semeando, eu e você já estamos colhendo. Muita sabedoria, né?
momento a doutrina espírita chegou na nossa vida? Eu lembro bem o ano. É o momento que a gente mais precisa, né? Ela chegou para todos nós no momento que a gente necessitava mais. O problema é conseguir viver de acordo com aquilo que a gente acredita. É um desafio. Você aprende como tem que ser, mas você consegue viver exatamente de acordo com aquilo que você aprende, com aquilo que talvez você prometeu antes de vir? É difícil, muito difícil, mas nós precisamos tentar fazer isso, né? Porque o mundo só vai melhorar quando a gente melhorar. Não vai melhorar assim, só porque a gente quer, porque a gente fica lá de joelho rezando e pedindo para Deus. Nós é que temos que fazer a melhoria no mundo, aquela que a gente quer, certo? O bem, no final, vai vencer, mas o mal não vai se entregar sem nenhuma luta. Ele vai batalhar até o fim, mas o bem vai vencer, certeza que vai. E nós estamos vendo isso, né? Tantas pessoas, às vezes, boas, maravilhosas, vivendo doenças tão graves, problemas tão difíceis, né? Outras que não fazem o bem para ninguém, mas tem tudo, tem toda a felicidade. Aí a gente olha tudo isso e fala, que injusto, não está certo. Mas é como disse o Chico, uns estão semeando e outros já estão colhendo. É isso aí. Isso, se a gente puder pensar dessa forma, a gente não se revolta. E de qualquer forma, se a gente vive de acordo com aquilo que a gente acredita, a gente aproveita. Quando está feliz, a gente aproveita. Porque é a colheita de uma semeadura que a gente já fez. Quando a gente não está feliz, vivendo um momento ruim, a gente entende que é hora do ensinamento, hora da renúncia, hora do aprendizado, do resgate, e não se revolta. Certo? O que existe na doutrina espírita, coisas muito maravilhosas, mas o livre-arbítrio é uma coisa fantástica. Né? Nós não podemos dizer nunca que nós somos escravos das circunstâncias. A vida são nossas escolhas. Eu tenho exatamente aquilo que eu preciso e exatamente aquilo que eu construí. Nada mais e nada menos, né? Mas estamos aqui para uns ajudarmos os outros. Aquele que está passando dificuldade, eu tenho que ajudar. Eu vim para fazer o bem. Se eu não fizer a minha parte, né? E aí, como é que fica? Às vezes a gente forma uma família, mas a gente se afiniza com todos da família. É difícil, né? Nem sempre. A gente quer que seja todo mundo de acordo, mas não é. A família tem problemas homéricos, né? Desavenças terríveis. Então, é isso mesmo. Mas, o que a gente não encontra, às vezes, dentro das nossas casas, nenhuma compreensão, às vezes, a gente tem que continuar e levando para fora, aonde houver necessidade, aquilo que a gente pode. Lá em casa, não tenho compreensão. O Chico não tinha compreensão na casa dele. O pai queria que ele cobrasse por tudo que ele fazia, mediunicamente. Né? Ele nunca fez isso. Nunca fez isso. Viveu 92 anos, porque para ele não existia só a sua família. Cada pessoa que tinha uma necessidade fazia parte da família dele. Ele dava todo o seu amor, toda a sua luz para eles, né? E é isso que nós também temos que fazer. Aqueles que não nos compreendem, oremos por eles. Né? É isso que nós temos que fazer, para sair daqui
sem muito prejuízo. Nós somos os continuadores daqueles que vieram antes de nós, né? Nós não podemos desanimar, porque as sombras hoje, o que eles fazem na Terra? Eles aproveitam o nosso desânimo, a nossa desistência, para não deixar que o bem seja maior. As sombras agem assim, com as nossas más tendências, eles aproveitam, né? E quando nós reclamamos muito, o que os espíritos nos dizem? Eles nos lembram que a mesma humanidade que tornou o mundo do jeito que ele é, nós somos essa humanidade de volta. Nós somos, né? Estamos recebendo de volta a indiferença, a loucura, porque desta vez nós temos que transformar tudo isso em sentimentos melhores, né? Essa é a nossa promessa, é a nossa função. Uma semana antes de morrer, Madre Teresa de Calcutá foi entrevistada por um jornalista americano. E ele, com muita ironia, disse para ela: Madre, qual é a sua religião? Ela disse: o amor, meu filho, o amor é minha religião. E qual é o Deus da sua religião? E ela disse: o outro. O outro é o Deus da minha religião. Gente, quantos anos-luz eu vou precisar para chegar nisso? Nem sei quantos, não sei nem contar, de tão longe que eu estou. De uma pessoa como Madre Teresa, como Chico Xavier, como tantos outros que a gente tem exemplos, né, fantásticos, de pessoas que você fala, nossa, você sente assim uma formiguinha, de tão pequeno, diante de pessoas grandes desse jeito, né? Então, as forças do bem sempre vão estar conosco, quando a gente está agindo certo, quando a gente está servindo e amando o nosso próximo. Sempre estarão conosco, nunca vão nos abandonar, jamais, né? Chico dizia uma coisa fantástica, ele falava, graças a Deus, é a misericórdia de Deus que está na nossa vida, porque se fosse a justiça, a gente não aguentaria. É a misericórdia de Deus que ameniza aquilo que a gente merecia estar passando, né? E tão maus que nós já fomos. Quantas vezes a gente mesmo, ou tantas pessoas, dizem assim, eu queria saber o que eu fui na outra encarnação. Alguém já falou isso? Se eu soubesse o que eu fui, eu acho que eu aceitava melhor a minha vida. Melhor não saber. É melhor não saber. É melhor. Né? E sabe que André Luiz fala sobre isso? Nunca procure remover a pedra do túmulo, porque sempre cheira mal. Sempre cheira mal. Não tem ninguém que está ali bonitinho, perfeitinho, né? Todo mundo tem problema, né? Se nós pudéssemos saber das nossas vidas anteriores, gente, a gente não ia ter nenhum prazer, nenhuma alegria de ver o que nós já fizemos, o que nós já fomos, né? Nenhuma, sabe? Basta a gente olhar o que a gente é hoje, o que a gente pensa, o que a gente sente, qual é a nossa emoção. Se a gente se analisar, a gente vai perceber como é que a gente é. O que é que nós já fomos, o que é que nós já fizemos. Quando a gente tem aqueles sentimentos bem horrorosos, assim, mas bem horrorosos, você fala, meu Deus, de quando será que eu estou com isso aqui comigo? Desde quando? Que ainda não corrigi. Não é fácil, não é fácil. Mas nós não podemos nunca desistir, porque se desistir fica pior, né? Aí que você não corrige nunca mais. Então não é para desistir. Os espíritos dizem que a gente
nós, espíritas de hoje, estávamos lá no dia do Sermão da Montanha. Todos nós. Olha lá. Né? Jesus disse, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os aflitos, venha que eu vos aliviarei, né? Tudo isso a gente deve ter ficado tão maravilhado de ouvir. E o que nós fizemos com isso? Nada, absolutamente nada, porque senão a gente não estaria mais reencarnando, né? Não fizemos nada. Então, até hoje a gente está reencarnando por isso, porque nós ouvimos, prometemos, ouvimos e prometemos e não faz. Não realiza. Então chega da gente ficar só prometendo para nós mesmos e para os nossos maiorais e não fazer. Temos que pegar aí essa reforma íntima no duro aí, sabe? Joelhar lá no milho e fazer, né? Porque senão a gente vai continuar assim, reencarnando, até um dia que não dá mais para ficar aqui, nós vamos para um planeta inferiorzinho, para a gente começar tudo de novo. Pior que a gente encontrar todo mundo lá. Eu te conheço, não sei de onde, hein? Esse que é pior, né? Então, meus amigos, Deus não castiga ninguém. Essa ideia de castigo não é para a doutrina espírita. Não castiga. Deus é um Pai de amor. Ele apenas nos corrige, nos ensina, através dessa lei que Ele colocou, Ele nos torna responsáveis por aquilo que nós fazemos. E desta forma, Ele faz com que a gente, aprendendo a sentir a dor que a gente causou, nós possamos corrigir, possamos melhorar. Poxa, esse negócio não é legal, não é bom, né? Então, não vou fazer mais. É assim que a gente vai se corrigindo, né? Não é só prometendo, não. É sentindo na pele que nós vamos conseguir melhorar. Nós vamos aprender a respeitar os nossos semelhantes, né? A compreender melhor as pessoas, a transformar tudo isso, todo esse desequilíbrio que a gente ainda traz, em coisas boas, em bons pensamentos, em boas atitudes, né? Um dia não vai mais haver uma casa religiosa onde a gente precisa ir lá para exercitar o amor. Não. Onde a gente estiver, a vontade de servir e de ser bom vai estar acompanhando a gente em qualquer lugar. Não vamos precisar mais de uma igreja, de uma casa religiosa para a gente ser bom, né? Um dia será assim, estamos com certeza no caminho de dias mais felizes, né? Mas enquanto não for essa felicidade total, que a gente possa viver pedaços felizes, né? Momentos felizes. E vamos fazer todo o nosso esforço para modificar esse mundo, modificar a Terra, para que seja um mundo melhor. Claro que nós não vamos estar agora vivendo isso, mas as próximas gerações vão encontrar um mundo melhor se a gente puder tornar o mundo melhor do que ele é, né? Mais amor, mais fraternidade, tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar, tudo que ele trouxe, né? Que é aquilo que ele veio ensinar é para o mundo do futuro, né? Ele já devia estar, mas ainda dá. Emmanuel dizia que nós vamos prestar conta de todas as tarefas de amor e luz que a vida nos propõe. Tudo que a gente traz para realizar de bom, nós vamos prestar contas. De tudo que nós fizemos, de bom e de mal, né? Um dia, do outro lado, nos perguntarão: o que você fez para o seu semelhante? Mas nos perguntarão também: você foi feliz? Então vamos ser felizes?
E talvez a maior felicidade seja fazer os outros felizes. Quando você faz alguém feliz, você fica feliz. Quando você faz um mal, te dói aqui na consciência, não dói? Você fica malzinho, porque você já tem um pouquinho de consciência, né? Mas quando você faz qualquer coisa boa, você fica feliz. Então, vamos ser felizes, certo? Que Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas, possa nos abençoar, hoje e sempre. Muito obrigado. Vamos então encerrando, fazendo as nossas vibrações, tirando do nosso coração esse sentimento bom, a melhor parte que nós temos, para que a gente possa doar para todo o nosso planeta, para todos os países em dificuldades, de guerra, de fome. Vibramos intensamente pela Venezuela, que momento dramático que eles estão vivendo. Meu Deus, que Jesus possa estar na frente, comandando resgates, saúde, comida, tudo que eles precisam. Nós vibramos por todas as pessoas enfermas, pelas crianças, pelas pessoas abandonadas, pelas pessoas que com esse frio às vezes moram na rua. Vibramos, Senhor, por todas as necessidades desse mundo moderno, por aqueles que estão envolvidos em crimes, em coisas tão horrorosas, que Jesus tenha piedade de cada um. Vibramos por nossos lares, por nossos familiares, para que o nosso lar seja envolvido em amor, em coisas boas, pensamentos bons. Que todos nós estejamos envolvidos na paz dentro do nosso lar. Vibramos por esta casa, por tudo que aqui se realiza, por todas as pessoas que fazem parte, e vibramos por nós, muito necessitados ainda do amparo de Jesus, da misericórdia de Deus, e que possamos voltar aos nossos lares em paz, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Obrigada.